Olá, esperamos que esteja tudo bem com você. Este é o canal Ler e Ouvir para concursos. No vídeo de hoje, traremos a resolução número 2214 de 2018, do Conselho Federal de Medicina. Este documento trata sobre a criação e competências dos departamentos de fiscalização nos Conselhos Regionais e Federal de Medicina. Desejamos que o vídeo lhe ajude a entender melhor o assunto. Bons estudos! Resolução CFM número 2214 de 2018. Torna obrigatória a criação do Departamento de Fiscalização e estabelece as competências do conselheiro coordenador, do médico fiscal e do agente fiscal no âmbito dos Conselhos Regionais de Medicina. Artigo 1º, determinar aos Conselhos Regionais de Medicina a criação do Departamento de Fiscalização, que deve dispor de estrutura física, equipamentos e pessoal com capacitação específica para as ações fiscalizatórias realizadas pelo próprio departamento, devendo contar com a composição mínima de pessoal constituída por 1. Conselheiro coordenador do departamento. 2. Médico fiscal. 3. Assistente administrativo. Parágrafo único. A composição mínima de pessoal do Departamento de Fiscalização não exclui a presença de conselheiros, delegados, médicos fiscais ad hoc ou agentes fiscais. Artigo 2º. Os agentes fiscais são funcionários contratados por meio de concurso público pelos Conselhos Regionais de Medicina, tendo como atribuição específica o trabalho administrativo no Departamento de Fiscalização não relacionado ao ato médico, além de acompanhar o médico fiscal nas fiscalizações quando necessário. Artigo 3º. Os médicos fiscais são médicos contratados por meio de concurso público pelos Conselhos Regionais de Medicina, sendo responsáveis pela fiscalização das instituições e estabelecimentos que prestam serviços médicos assistenciais, conforme estabelecido na Resolução CFM número 2056 de 2013, e seus anexos e legislação pertinente. Parágrafo único. Médicos fiscais ad hoc são aqueles nomeados por notório saber, por portaria do Conselho Regional de Medicina, para atividades fiscalizatórias, com duração restrita àquela ação específica. Artigo 4º. São competências do conselheiro coordenador do Departamento de Fiscalização. 1. Coordenar, planejar, organizar, distribuir, acompanhar, executar e avaliar as ações do Departamento. 2. Exigir dos médicos fiscais o cumprimento dos roteiros de fiscalização normatizados pelo Conselho Federal de Medicina. 3. Coordenar a realização de roteiros de fiscalização não contemplados nas normas do Conselho Federal de Medicina. 4. Coordenar e orientar as delegacias regionais em relação à ação fiscal. 5. Coordenar a agenda e executar os procedimentos investigatórios de responsabilidade do Departamento de Fiscalização. 6. Criar protocolos que agilizem o fluxo interno dos processos do Departamento de Fiscalização. 7. Acompanhar os trâmites dos processos de registro e de fiscalização para que sejam cumpridos os prazos determinados. 8. Exigir dos médicos fiscais o cumprimento dos prazos estabelecidos para a entrega dos relatórios e encaminhá-los para a diretoria do Conselho Regional de Medicina. 9. Fazer cumprir os prazos estabelecidos no termo de notificação expedido às instituições fiscalizadas. 10. Encaminhar ao presidente do Conselho Regional de Medicina o relatório das fiscalizações, para as providências cabíveis. 11. Elaborar projetos das atividades anuais do Departamento de Fiscalização para avaliação e aprovação da diretoria do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Federal de Medicina. 12. Apresentar relatório anual, até janeiro, do exercício fiscal do ano subsequente contendo a. Informações das ações de fiscalização, b. Benefícios decorrentes das fiscalizações, c. Detalhamento dos custos do Departamento de Fiscalização, incluindo os repasses do Conselho Federal de Medicina, de acordo com a instrução normativa própria do Conselho Federal,
que deverá ser aprovado no Conselho Regional e encaminhado ao Conselho Federal junto ao Consolidado da Prestação de Contas. Artigo 5º. Institui competências dos médicos fiscais e dos agentes de fiscalização no âmbito dos Conselhos Regionais de Medicina. Parágrafo 1º. Compete ao médico fiscal: 1. Fiscalizar a assistência médica prestada no local. 2. Obedecer ao manual de fiscalização, aos roteiros de fiscalização e o uso do sistema informatizado, normatizados pelo Conselho Federal de Medicina. 3. Fiscalizar com exclusividade os serviços e estabelecimentos onde houver exercício da medicina, exceto no que for de responsabilidade privativa das agências de vigilância sanitária e outros órgãos de fiscalização profissional no âmbito restrito de suas competências. 4. Atuar em conjunto, quando autorizado pelo coordenador do Departamento de Fiscalização, com outros conselhos, Ministério Público e demais entidades no desenvolvimento de ações que possibilitem a melhoria das condições de assistência do sistema de saúde. 5. Fiscalizar a publicidade e os anúncios de médicos e de serviços de assistência médica, quaisquer que sejam os meios de divulgação, conforme normativas do Conselho Federal de Medicina. 6. Realizar vistorias por ações individuais ou coletivas, de acordo com as deliberações do coordenador do Departamento de Fiscalização. 7. Verificar a adequação dos estabelecimentos aos fins a que se propõe, a existência e funcionamento adequado de equipamentos e a regularidade do exercício da profissão dos médicos, de modo a assegurar a prestação de cuidados médicos dentro dos padrões mínimos exigidos pelas leis e normas editadas pelo Conselho Federal de Medicina. 8. Lavrar o termo de vistoria e, se necessário, o de notificação. 9. Notificar o exercício ilegal da medicina ao conselheiro coordenador do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina. 10. Elaborar relatórios técnicos das fiscalizações realizadas e encaminhá-los ao conselheiro coordenador do Departamento de Fiscalização do Conselho Regional de Medicina. 11. Participar do planejamento e das avaliações das ações do Departamento de Fiscalização. 12. Realizar tarefas correlatas e compatíveis com a natureza do cargo. Parágrafo 2º. Compete ao agente fiscal: 1. Verificar se os serviços fiscalizados estão de acordo com a atividade declarada pelo médico na atividade privada ou no contrato social registrado de pessoas jurídicas. 2. Verificar nos estabelecimentos públicos ou privados o que consta como atividade fim, assim como sua regularização no Conselho Regional de Medicina. 3. Verificar se o registro do diretor técnico da instituição obedece ao estabelecido no Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932 e na Resolução CFM nº 2056, de 2013. 4. Verificar na fiscalização, como necessário, o devido registro de médicos no Conselho Regional de Medicina. 5. Verificar na fiscalização, como necessário, as pendências de inscrição de pessoa jurídica no Conselho Regional de Medicina. 6. Manter atualizados os dados cadastrais dos médicos e seus consultórios, dos estabelecimentos médicos assistenciais e outros prestadores de serviços. 7. Auxiliar e fazer diligências para a promoção e publicidade ética dos estabelecimentos de saúde e consultórios médicos em auxílio à Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, CODAME, e ao Departamento de Fiscalização. 8. Auxiliar nos serviços de ordem administrativa dentro do Departamento de Fiscalização. 9. Auxiliar nos serviços de vistoria, acompanhando o médico fiscal, sob a supervisão deste, quando designado pelo coordenador do Departamento de Fiscalização. 10. Elaborar relatórios dos serviços que realiza. 11. Encaminhar ao coordenador do Departamento de Fiscalização as irregularidades encontradas, para as providências cabíveis. 12. Realizar tarefas correlatas e compatíveis com a natureza do cargo. Artigo 6º. O caput do artigo 1º, do anexo 1, capítulo 1º, da Resolução CFM nº 2056 de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 12 de novembro de 2013, seção 1,
páginas 162 e 163, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 1º, nova redação. Os Conselhos Regionais de Medicina organizarão e manterão, nas áreas de suas respectivas jurisdições, atividades de fiscalização do desempenho técnico e ético da medicina, por meio do Departamento de Fiscalização, integrado por conselheiros, delegados, médicos fiscais e médicos fiscais ad hoc, podendo contar, também, com assistente administrativo em sua organização. Artigo 7º. O artigo 3º e seu parágrafo único, do anexo 1, capítulo 1º, da Resolução CFM nº 2056 de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 12 de novembro de 2013, seção 1, páginas 162 e 163, passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 3º, nova redação. Os conselheiros e delegados podem desempenhar as funções de fiscalização. Parágrafo único. Os conselheiros e delegados receberão carteira de identidade funcional, sendo esta a credencial que deverá apresentar por ocasião do ato fiscalizatório. Artigo 8º, no parágrafo 2º, do artigo 4º, do anexo 1, capítulo 1º, da Resolução CFM nº 2056 de 2013, publicada no Diário Oficial da União de 12 de novembro de 2013, seção 1, páginas 162 e 163, onde se lê agente administrativo, leia-se assistente administrativo. Artigo 9º. A presente resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Brasília, Distrito Federal, 23 de agosto de 2018. Exposição de motivos da Resolução CFM nº 2214 de 2018. A Lei nº 3268, de 30 de setembro de 1957, determinou, como uma das competências dos Conselhos de Medicina, realizar a fiscalização do exercício profissional dos médicos, assim como dos estabelecimentos de saúde que prestam assistência à população. Nas primeiras décadas após a implantação da lei, a fiscalização era realizada por conselheiros dos Conselhos Regionais de Medicina, que até hoje têm a competência legal para realizá-las. No entanto, a incorporação de tecnologia com o desenvolvimento da medicina, a crise no setor de saúde, tendo como consequência a piora na assistência oferecida, o surgimento de novas áreas na medicina, em especial as relacionadas com a busca da beleza, fizeram com que a fiscalização adquirisse maior importância nos conselhos de medicina, sendo necessária sua ampliação dentro da administração destas instituições, pelo aumento da demanda por solicitação da sociedade e do Ministério Público, e de ofício pelos próprios conselhos regionais de medicina. O redimensionamento da fiscalização nos conselhos de medicina tornou necessária a instauração de departamentos de fiscalização, com funcionários exclusivos para o setor e com capacitação específica para esta atividade fim. O aumento da demanda e exigência de fiscalizações cada vez mais minuciosas fizeram com que a vistoria realizada apenas por conselheiros não fosse mais suficiente, sendo necessária a contratação, por concurso público, de médicos fiscais e agentes fiscais, com competências específicas. Assim, o aumento de demanda da fiscalização da medicina pelos conselhos regionais, de ofício, mas também por provocação da sociedade e do Ministério Público, torna necessário que o Conselho Federal de Medicina elabore resolução normatizando o Departamento de Fiscalização nos Conselhos de Medicina, com a criação da equipe mínima para a atuação, além de estabelecer as competências do conselheiro coordenador do Departamento de Fiscalização, do médico fiscal e do agente fiscal, no sentido de uniformizar a atuação dos conselhos regionais na fiscalização e a atribuição de fundamental importância para a assistência à saúde da população, que foi estabelecida por lei ao sistema conselhal. Se o vídeo lhe ajudou, agora você dá uma forcinha pra nós.
Se inscreva no canal, dá uma curtida para fortalecer, comente se deseja ver outro assunto aqui no canal e compartilhe, para esse vídeo chegar até mais pessoas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.